Oi, gente, como é que vocês estão? Estamos aqui para a segunda temporada do nosso Estúdio Pod e hoje estou aqui com a Kelly. Obrigada, Paula, pelo convite. Um prazer, uma honra estar aqui de novo, Sim. Agora para essa segunda temporada. Vai ser incrível. Vai ser incrível e a gente vai receber mulheres maravilhosas com histórias incríveis. E hoje a gente vai conhecer a pastora Leia e eu quero te agradecer por estar aqui conosco. É um prazer ter a senhora aqui com a gente. Paula, o prazer é todo meu, tá? Muito obrigada por esse convite, tá? A gente que agradece. Queria que a senhora contasse um pouquinho como a senhora começou, contar um pouquinho da sua história. Conta pra gente. Então, Paula, eu vim de uma família muito humilde, evangélica. Eu nasci em berço evangélico. Meus pais me criaram dentro da igreja. Então, e até hoje eu estou nos caminhos do Senhor. Uhum. E como é que foi o seu chamado pastoral? Então, vamos lá, né? O meu chamado pastoral acontece através do caminhar com Jesus, né? Uhum. É uma história assim muito marcante para mim, porque aos 14 anos de idade eu recebi dentro da nossa matriz em Belo Horizonte, porque eu nasci em Belo Horizonte, eu não sou carioca. Uhum. E aos 14 anos de idade eu estava dentro da nossa sede e eu cantava no quarteto aos 14 anos, quarteto, e só pessoas adultas e só eu como adolescente. Uhum. E a gente estava numa festividade no nosso templo central de BH e a gente cantou, descemos e depois o nosso pastor-presidente, Anselmo Silvestre, ele recebeu um papelzinho pedindo que o quarteto cantasse pela segunda vez. E quando aconteceu isso, que a gente terminou, eu desci e uma senhora, uma irmãzinha, senhorinha, segurou na minha mão. Só que naquela época não existia muito esse negócio de revelação, de ninguém entregar para ninguém. Mas aquela irmã foi tão ousada por Deus, impulsionada por Deus, que ela segurou nas minhas mãos. E a fala dela para mim, nos meus ouvidos, foi que Deus já tinha preparado algo para mim lá na frente. E que ao longo do meu caminhar, eu ia sempre lembrar desta promessa. Deus dizia para ela que ia chegar um tempo que eu ia cuidar de um povo. E passou-se, né? Eu era solteira, 14 anos, e sempre nos caminhos do Senhor. Então, o que acontece? Eu vim para o Rio de Janeiro. Uhum. Vim para o Rio de Janeiro, conheci meu esposo e nós namoramos 1 ano. E dentro de 1 ano, a gente se casou. Meu esposo não era evangélico. Eu ganhei ele para Jesus. Foi uma luta, mas acreditando na promessa que aos 14 anos Deus tinha feito para mim. Uhum. Foi fácil? Não foi fácil. Ganhar o meu esposo para Jesus não foi fácil. E depois que eu ganhei ele para Jesus, eu ganhei a minha sogra também. Uhum. E o Senhor começou a desenrolar na minha vida o que Ele tinha prometido. Mas o Senhor, naquela época, quando Ele usou aquela mulher, Ele falou que não seria fácil. Eu precisava continuar nos caminhos dEle e na obediência. Então, através do propósito de Deus na minha vida, né, eu consegui chegar a esse chamado pastoral. Mas não foi fácil, não. Imagino. E nesse momento que você recebeu essa revelação, né, esse chamado, como é que foi? Assim, você aceitou? Depois, no desenrolar da sua vida, você ainda teve alguma dúvida de que esse era o caminho? Como é que foi? Então, é complicado. Na época, quando eu recebi, sabe aquele negócio garota de 14 anos? A gente não acredita.
Não acredita? Porque naquela época também era muito difícil alguém revelar para alguém, principalmente dentro da Assembleia, né? E eu confesso para você que eu recebi aquilo, mas aquilo não entrou. Porque, na realidade, eu me achava incapacitada para cuidar de alguém. Para cuidar de alguém com 14 anos, eu estava sendo cuidada, liderada, né? Então, eu não consegui. Então, como aconteceu? Sempre nos caminhos do Senhor, depois que eu casei, aí sim, começou a vir à tona aquilo que Deus, Ele tinha prometido para mim lá atrás. Aí eu comecei a cair na real. Tá acontecendo. Ai, meu Deus, como é que é? E nessa época, eu era empreendedora. E eu comecei a questionar que não tinha como eu pastorear sendo empreendedora. E eu resisti muito. Mas aí começou esse negócio de pastora Leia para cá, ainda sem ser pastora, ter recebido a unção, né? E eu comecei a atender as pessoas por telefone. Meu telefone começou, o número de telefone meu começou a andar e as pessoas começaram a ligar para mim. Ah, eu quero uma oração, pastora, eu quero uma oração. Gente, eu não sou pastora ainda, não estou como pastora. Mas aquilo foi acontecendo normalmente. Eu comecei a orar as pessoas por telefone e a gente foi começando a ficar conhecida, aquela coisa toda. Então, aí que eu comecei a cair na real. Nossa, que bonito, né? Que forte, assim. Às vezes a gente não vai atrás do propósito, ele vem atrás, né? Não tem pra onde correr. Realmente é isso que aconteceu na minha vida. Ele veio atrás de mim, entendeu? E eu tenho o pastor, meu pastor presidente. Eu quero até falar o nome dele aqui, pastor Marcos Tadeu. Eu faço parte do Ministério Jardim Palmares. Eu tenho meu presidente. E eu acredito que quando eu cheguei ali naquele ministério, Deus já tinha preparado tudo. Porque pastorear até hoje, como mulher, é difícil, é complicado. E naquela época, meu pastor me abraçou, porque acredito eu que o próprio Espírito Santo de Deus já tinha falado para ele, e aquele homem, o meu pastor, me abraçou. Então, chegou uma situação que eu comecei a dizer para Deus que não dava para mim seguir o meu propósito, porque eu tinha 2 lojas. E um dia de madrugada, o Senhor falou para mim que o que Ele tinha preparado para mim ia acontecer. E aí foi começando a acontecer dentro de mim a renúncia. E eu começava a perguntar ao Senhor como eu fazeria aquilo, né? E eu comecei a questionar muito dentro de mim. E o que o Senhor fez? As lojas cheias, o Senhor começou a tirar os meus clientes. A loja começou a ficar vazia de clientes e conta para pagar. Eu comecei a entender que o Senhor queria de mim prioridade. Prioridade, porque Ele ia cuidar de mim. E eu comecei na minha matriz, liderar uma campanha de quinta-feira. E Deus começou a trazer pessoas de longe, sabe? Eu passei em muitos lugares e as pessoas vinham para a nossa matriz aqui no Jardim Palmares a frequentar os cultos. E aí chegou uma época que o meu presidente, quando terminou o culto, ele falou assim: eu quero falar com você no gabinete. E foi eu e meu esposo. E naquele dia, confesso para vocês, eu falo com ele também sobre isso. Ele falou, me chamou e falou para mim que a partir daquele dia ele ia me blindar e que eu poderia deixar o Espírito Santo me usar da forma que ele quisesse. E eu vou confessar para você que assim, dentro de mim, aquela força que tinha dentro de mim, estava escondida, foi liberada.
a partir daquele momento. E aí, estou aqui hoje. Quando a senhora fala que a senhora houve o chamado lá com 14 anos, a senhora casou. A senhora casou com quantos anos? Quando que a senhora veio para o Rio de Janeiro? Então, aí passou-se alguns anos, aí com 17 para 18 anos, eu tive uma irmã que veio morar no Rio e ela me convidou para conhecer o Rio. E quando eu cheguei aqui no Rio, eu conheci o meu esposo. E logo em seguida ela foi morar numa casa alugada dele. Mas eu não gostava, não estava gostando dele, eu não conseguia gostar dele. Mas com tanto carinho, com tanto amor, né? 18 anos, e a gente começou a conversar. E ele falou, eu quero casar com você. E eu falei, mas a gente nem se conhece direito. Ele falou, mas você é a mulher da minha vida. Eu quero casar com você. E aos 18 anos, a gente se preparou para casar dentro de um ano. A gente se conheceu, namoramos, ficamos noivos. E aí ele foi para Belo Horizonte, porque naquela época era tradição, né? A filha tinha que sair casada da casa dos pais. E a gente foi para Belo Horizonte e casamos lá em Belo Horizonte. Eu tinha 18 anos. Casei em junho, dia 28 de junho. Inclusive agora, dia 28 de junho, nós vamos fazer 39 anos de casados. Caramba! Que legal. Entendeu? Uhum. E assim, a convivência boa, nunca, eu falo isso lá na igreja, a gente nunca dormiu separado um do outro. E nunca dormimos com raiva um do outro. Porque a gente vive o hoje. A gente sempre pensou nisso. Então, são 39 anos de casado e dia 6 agora, de junho, faz 40 anos que a gente se conheceu. Um ano depois, a gente estava casado. Uau, muito legal. Muito bacana. E o que assim, você já passou pelo empreendedorismo, né? Esse começo. Teve um chamado diferenciado, algo que você não podia ignorar. Mas, como você disse, você veio de lar cristão, então eu acredito que a sua fé tenha te sustentado aí nesse momento no antes, né? No preparo. O que você... uma palavra que você pode dar para quem empreende? Qual é a importância da fé no empreender mesmo? Então, eu acredito assim, que a fé, ela nos dá a sustentabilidade de chegar até aqui. Porque eu costumo dizer, às vezes, as pessoas nos olham e acha que é tudo muito fácil, né? Mas não é muito fácil. O primeiro é ter a fé. O segundo é a obediência a Deus. Obediência a Deus é tudo. Respeito à autoridade de Deus, a liderança é outra coisa que nos faz chegar onde Deus tem o propósito, né? Porque se eu estou aqui, Deus teve que usar alguma liderança, né? E então acho que é a fé mesmo, ela me sustentou, a confiança em Deus. E uma coisa que eu gosto muito de falar, eu só cheguei aqui primeiro por causa de Deus, né? É Deus na minha vida o tempo todo, sem Ele eu não sou nada. E a família que eu tenho, porque se o meu esposo também não tivesse o mesmo chamado, talvez hoje também eu não estava pastoreando, porque eu acredito que uma mulher pastoreando sozinha é muito difícil. Uhum. Então, eu nasci em berço evangélico. Eu ganhei o meu esposo para Jesus depois que a gente se casou. Olha o que Deus fez, né? E ele já tinha o chamado, mas hoje, cabeça depois de Deus ali na igreja, não sou eu, mesmo que eu recebi o chamado aos 14 anos. Mas sim ele, porque ele é o pastor, eu sou a pastora, mas do lado dele, porque sem ele eu não conseguiria. E eu tenho a minha família, né? Porque hoje eu sou mãe de 2 meninas. Isso que eu ia te perguntar. E um menino. Uhum. Então, a minha filha, ela me ajuda muito.
Eu falo para ela que ela daqui a pouco será a segunda pastora da família restaurada, porque ela me ajuda muito. Eu tenho o meu filho, que é o baterista da igreja, e agora assumiu o lugar de tecladista. O meu genro é o baixista oficial da igreja. O meu neto, de 15 anos, é o baterista oficial da igreja. A minha neta, de 8 aninhos, ela faz parte do departamento infantil, faz parte da coreografia. A minha segunda filha, ela, quando ela morava em Seropédica, ela também me ajudava. Hoje ela mora em Angra. Então, assim, eu tenho toda uma família que professa a mesma fé que eu, e faz as coisas que eles entendem que foi chamado para fazer. E eu quero até deixar uma coisa clara aqui, que nada é com forçação de barra. Deus tem entrado na minha família, de fato e de verdade. A gente, dia após dia, a gente vive propósito e, assim, é obediência. Então, tudo começou de quem? Por que eu tenho essa família hoje estruturada? Começou tudo do pai e da mãe. Então, obediência o tempo todo e reconhecendo Deus na nossa vida. Sim. E a gente falando de empreender, né? A senhora já foi empreendedora. A senhora acredita que é possível empreender sem perder o propósito? Acredito, eu acredito. Porque quando a gente entende o chamado, o que a gente vai entender? A gente vai entender que o chamado nos leva a priorizar. A gente prioriza Deus, a gente prioriza a família, né? A gente prioriza a família e depois o quê? O empreendedorismo, né? Então, nós precisamos de dinheiro, nós somos ser humano como qualquer um, temos que pagar nossas contas, e então a gente precisa, e dá sim. Hoje, de vez em quando, eu dou um tapa também, de vez em quando, lá, empreendendo alguma coisa, sabe que eu não consigo ficar meio que paradinha, então eu também, hoje, de vez em quando, eu faço também essa parte de empreendedorismo. E o que a senhora faz? Então, hoje eu trabalho com cestas de café da manhã, com arranjos de flores, entendeu? É porque na época eu tinha uma loja sobre isso e outra com utilidades do lar, entendeu? Então, de vez em quando, eu faço um extrazinho também. Legal, interessante, né? Muito bom saber. Pastor, eu acredito que no decorrer da conversa aqui, muitas mulheres que estão assistindo a gente, com certeza ficaram com dúvida, querem saber como é que foi esse processo de conversão, sei lá, de discipulado do seu esposo. Como foi isso? Olha, eu falo, as meninas, a igreja, a família restaurada que vai me ouvir, né? Eles vão saber que eu comento isso. Não foi fácil. Não foi fácil. Primeiro, impulsionada de muita fé, de muita convicção. Quando eu quero uma coisa, eu quero mesmo, eu foco, né? E então casei com meu esposo, não evangélico, a mãe dele também, não evangélica, tinha uma outra religião. E foi muito difícil, foi muito difícil. Às vezes eu ia para a igreja, ele dizendo que não era para mim ir, mas eu ia. E ele dizia assim, olha, se você for, você não vai entrar dentro de casa. Eu falava, mas eu vou. E ele sabe que a gente fala isso lá na igreja, eu vou falar aqui para vocês. Foi muito difícil, foi muito difícil. Mas a gente venceu. E como foi? Às vezes eu estava dentro da igreja e ele chegava me gritando, Leia. E eu falava, é ele. Aí eu saía de fininho, ia atender ele, e muitas das vezes ia embora para casa. Mas eu não perdi a fé. Eu não perdi a fé. Eu sabia que uma hora ele ia se render. E aí a mãe dele começou a caminhar comigo. Aí me fortaleceu mais ainda. A irmã dele também começou a caminhar comigo, me fortaleceu mais um pouquinho. Mas teve uma vez que eu saí de casa para vir para a igreja
E ele falou assim: hoje você não vai. E eu disse: mas eu vou. Ele falou: você não vai. Eu disse: mas eu vou. Ele falou: hoje você não vai. Aí o que ele fez? Ele molhou minhas roupas todinhas. Mas eu fui para a igreja com a roupa que eu estava no corpo. E quando estava terminando o culto, ele chegou para me buscar. E a gente foi para casa conversando, sem briga, né? Porque a gente nunca foi de brigar. A gente foi para casa. E no outro dia, eu comecei a mudar o horário de culto. Em vez de eu ir à noite, eu comecei a ir à tarde. E um belo dia, quando eu cheguei em casa, ele estava sentado no sofá da sala e disse para mim assim: a partir de hoje, eu não vou fumar mais. Eu falei: beleza, que Deus te abençoe. Quando foi à noite, ele falou para mim assim: Oléia, hoje você vai ter que escolher ou entre a sua religião, entre o seu Deus, ou eu. E nisso eu já estava encurralada assim na parede, quietinha, né? E eu falei: tem certeza que você está me fazendo essa pergunta? E ele disse para mim assim: tenho. Eu falei: então eu vou ficar com meu Deus. Ele: tem certeza? Eu falei: então eu vou ficar com meu Deus, porque sem você eu vivo, mas sem Deus eu não vivo. E aí eu senti que ele quebrou, né? Ficou meio quebrado, meio remexido. E passou. No outro dia, a gente fica sem pensativa: e agora? Vou para a igreja? Eu fui para a igreja. E quando eu cheguei na igreja, ele me chamou, mas nesse dia ele me chamou para sentar e ouvir a palavra. Eu ouvi o tempo todo a palavra, mas chorando, sabe? A mulher, quando ela chora para o marido não ver, as lágrimas vêm: você faz isso, você faz isso. E a gente foi para casa. E aí começou Deus mudar a história do meu esposo, a mudar a minha história. Foi muita batalha depois que ele se converteu, porque na realidade o nosso adversário não quer perder, né? A caminhada com Jesus não é fácil, não é fácil. Para hoje a mulher ou o esposo que tem, ambos são evangélicos, falando a mesma linguagem, é muito bom. Mas então o Espírito Santo de Deus me deu condição de vencer tudo isso. Eu ganhei a minha sogra para Jesus, logo em seguida o meu esposo também, entendeu? E a minha sogra também não podia ouvir falar de Jesus. E há 3 anos atrás o Senhor a recolheu, mas recolheu ela, e eu tenho certeza que ela foi salva, porque 3 anos, todas as vezes que a gente chegava lá, ela dizia assim: eu sei que vocês são meus filhos, são pastores, mas hoje eu tenho o meu culto, eu não posso faltar. E ela não ficava em casa para receber visita, ela não faltava culto. Então, assim, para mim é muito gratificante a conversão dela, a conversão do meu esposo, mas eu posso dizer para você, até hoje não é fácil. Não é fácil, servir a Deus não é fácil. Deve ter muitas mulheres que passaram e que hoje pode estar até passando a mesma coisa, né? De estar na igreja e o marido não. Qual o conselho que a senhora dá nesse momento para elas que estão te ouvindo agora? Então, eu costumo dizer que Jesus é a nossa prioridade. Uhum. Jesus é a nossa prioridade. Toda a mulher que ela quer vencer, que ela quiser vencer, primeiro ela tem que priorizar Deus. Quando a gente prioriza Deus, eu acredito que a gente chama a atenção dele. Chama a atenção dele. E isso eu carrego para a minha vida toda. Se eu tiver hoje, como pastora, fazer alguma coisa sobre o meu chamado, eu vou priorizar isso aí. Mas tem coisas que a gente quer que Deus faça na nossa vida, que a gente não dá a ele a prioridade. Porque quando a gente está dizendo: ó, Jesus, a chave da minha vida está nas tuas mãos. Naquele momento, quando o meu esposo falou: você tem que escolher.
eu joguei tudo, tipo assim, nos peitos de Jesus. Falei, ó, Jesus, ó, se ele for embora, ou se ele me mandar embora, ó, é com o Senhor, entendeu? Então, é fácil? Não é fácil, porque a Bíblia diz que o homem é o cabeça, né? A gente casou para viver a vida toda, mas tem coisa na nossa vida que a gente vai ter que viver a experiência. Sim ou não? A gente vai ter que viver a experiência. Eu vivi a minha experiência, quer dizer, aos 19 anos, porque depois a minha irmã voltou para Belo Horizonte, eu fiquei aqui sozinha, quer dizer, eu não tinha ninguém. Mas aquele era o meu momento. Aquele era o meu momento. Então, uma mulher que hoje ela está passando por tudo isso, ela precisa ter uma conversa com Deus. E ela vai precisar priorizar. E quando eu priorizei, Deus abriu um leque na minha vida, né? Deus abriu um leque na minha vida. Mas Ele primeiro me provou. Ele não provou Abraão. Você acha que a gente, hora nenhuma, a gente vai ser provada, a gente vai ser testada? Então, é isso aí. Então, toda mulher que está passando por tudo isso aí, eu quero dizer para você, prioriza. Mas prioriza sabendo que o seu esposo é o cabeça. E quando a gente está na direção de Deus, a gente vai fazer o que Ele nos direcionar, mas respeitando hierarquia. Então, não desanime, priorize você. E o restante a gente coloca nas mãos de Deus. Isso aí. E quais desafios você enfrentou por ser uma mulher em posição de liderança dentro da igreja? Como é que foi isso? Então, é até complicado falar sobre isso, eu não gosto muito de falar sobre isso. Mas hoje, dentro da igreja, eu tenho um líder que é homem e que me apoia. Quando ele falou assim, ó, eu blindo vocês. Então, naquela época, eu era diaconisa. Eu blindo vocês. E é um assunto muito importante que eu quero dizer sobre isso. Quando ele falou sobre que ia me blindar, algo que estava preso dentro de mim, eu acho que é o medo, o receio por ser mulher. Aí eu lembrei, quando o Senhor falou aos 14 anos, eu falei, caramba, está começando a fluir o chamado, como é que vai ser? Então, pastor, um homem, me disse, estou te blindando. Então eu falei, poxa, daqui para frente então tem costa quente. Tenho o meu esposo do meu lado, tenho o meu pastor presidente. E aí com esse negócio aí de orar pelo telefone, aquela coisa toda. E aí começou a surgir muito aqui em Seropédica. Pessoas me ligaram, olha, eu sou de Seropédica. Só que o meu esposo trabalhava de motorista de ônibus aqui em Seropédica. E algumas vezes, sem querer, a gente vinha para cá. Eu ia dar a última viagem com ele, aquela coisa toda. Porque eu sempre gostei de marcar território, sabe? Sempre gostei de marcar território. E eu posso ir hoje, eu vou hoje, vou mostrar, tipo assim, vou mostrar que o motorista, ele é casado, ele tem esposa. Eu sempre gostei disso. E aí o que acontece? Comecei a orar, pessoas aqui, não vou falar nomes, mas tem, e eles vão saber que é com eles que eu estou falando, né? Eu comecei a orar e nesse tempo eu tenho uma amiga que ela é muito abençoada. Ela mora na Barra, ela vai saber quem é. E é minha amiga. E eu orei ela no telefone. E a gente se conheceu. Aí ela me levou para poder conhecer o esposo dela, que ele também é empreendedor aqui, no Piranema, né? Ele tem um areal, vou falar assim. E Deus começou a mudar a história dela, através da gente orar, né? A gente começou a ser amiga, somos amigas até hoje. E ela começou a juntar pessoas para poder me conhecer, porque as pessoas queriam me conhecer aqui em Seropédica. Só que eu orei por um homem que ele precisava de uma resposta de Deus. É meu filho do coração ele. Só que
tudo que ele queria ouvir, Deus fez ele ouvir ao contrário. Mas eu não sabia que ele não queria ouvir aquilo, só depois que eu soube. E aí, quando a gente terminou de conversar, de Deus falar com ele, ele disse, era tudo que eu não queria ouvir. E desligou o telefone. Só que depois de algum tempo, ele me ligou e falou assim, queremos conhecer a senhora. Aí, imagina, passou 1001 coisa na minha cabeça. Deus falou totalmente ao contrário. Ele ficou chateado. Eu falei, meu Deus do céu, não vai dar bom. E aí eu falei, bom, então eu vou conhecer você. Eu vou conhecer você. E quando eu cheguei aqui, eu fui conhecer eles numa igreja, lá no 49. Quando eu cheguei lá, as mulheres e os homens que estavam lá, dava para formar uma igreja. Aí nos conhecemos lá. E aí depois o Senhor usou esse mesmo homem com a mãe dele, que não era evangélica, ninguém era evangélica, para me doar a varanda da casa dela para poder começar a fazer os cultos. Aí começou a pastora Leia pastorear. Que legal. Uau. Como que a senhora enxerga o papel da mulher na igreja hoje? Ô, Paula, é muito importante. Porque, como eu te falei, lá atrás, é muito pouco o que acontecia com mulheres lá atrás, né? Sim. Hoje, como eu te falei, eu não seria pastora se o Adriel, meu esposo, não fosse pastor. Mas hoje as mulheres estão muito machucadas, né? Muito deprimidas, com ansiedade, tanta coisa, né? Sim, tanta é verdade. Coisa. Eu acho que um papel da pastora pastoreando, eu acho que é uma coisa fundamental, é muito importante. No meu ministério, eu converso tanto com mulheres, tanto com homens. Quando a gente vai para um assunto que se diz o casal, né? Ou então uma coisa mais restrita, então é mais complicado. Mas eu consigo, no nosso ministério, eu consigo tanto lidar com os homens e tanto lidar com homens. Primeiro, que eu falo sempre, eu sou casada com um homem. Então, lidar com outro homem em respeito das coisas espirituais não tem diferença. Eu não sei se para todos são assim, mas para mim não tem diferença. No nosso ministério, no meu chamado e do meu esposo, não tem ciúme. Que isso me dá um leque muito grande, sabe, em pastorear. Porque eu converso com homens, com jovens, com adolescente, né? Eu chamo ovelhinhas abençoadas. Eu trato todo mundo de ovelhinhas abençoadas. Então, eu acho que é muito importante, sim, o papel da mulher dentro da igreja. E é quase uma terapia, né? Por isso que eu fui estudar para ser uma terapeuta. O interesse veio daí? Porque é muito complicado. São coisas que na verdade, você vai para um gabinete com uma mulher, vai para o gabinete com um casal. Muitas das vezes, eu primeiro gosto de atender a esposa. Eu quero saber por que ela está indo ali. Porque, às vezes, uma mulher, quando ela vai com o esposo, ela fica mais acuada. Mas quando eu faço o gabinete primeiro com ela, eu já sei quando chama ele, aonde eu vou entrar. Entendeu? Então, fazer terapia, me formar a terapeuta, me levou sobre isso aí, porque é muito complicado hoje. Entendeu? É muito complicado. A senhora estuda ou a senhora já se formou? Já me formei. Formei no final do ano. Muito legal. Mas o estudo não para, né? Não, vai claro. abrindo leques para você ir, né? Ir caminhando. Ainda mais hoje, né? É. Tudo muda com tanta rapidez, mas esse processo mesmo de inteligência emocional é algo que a gente precisa desenvolver todo dia, né? Se conhecer mesmo.
É isso aí. Então, aí eu falei da minha família, eu preciso de falar dos meus netos, né? Como eu te falei, meu neto com 14 anos, minha neta, mas eu acabei de ganhar um casal de neto, de neto, gêmeos, Caramba. a Ayla e o Luca. Acabei de ganhar. Então, hoje eu sou avó de 2 casais de neto. Especial, né? gracinha. Especial. Como é que é a senhora como vó? Olha, ainda está tudo muito recente. Agora, com os meus 2... não, são presentes, a gente não consegue... É imensurável falar do amor que a gente sente pelos netos. Eu falo para minha filha mais velha que, assim, parece que o amor que a gente tinha pelos filhos vai tudo para os netos. Vai tudo para os netos, né? Legal. É porque é um amor com menos rigidez, com menos compromisso de cobrar, né? Aquela frase que a avó estraga, né? É assim Faz mesmo. sentido? Faz sentido. Então... Às vezes a minha filha fala alguma coisa com o meu neto mais velho, né? Aí ele fala assim, esqueceu que eu sou criado pela avó? Né? Que a gente abre uma regalia, né? Porque é muito bom. Você acha que isso tem a ver somente com ser vó, com tudo que envolve, ou com experiência também? Assim, por já ter vivido maternidades e ver que talvez não precisa ser tão difícil, tão duro. Eu não sei como é que é isso para outras avós, né? Mas eu me sinto enriquecida. O maior tesouro depois de Deus que eu tenho é a minha família. É a minha família. Não tem bem maior do que esse, depois de Deus. É a minha família. Porque a gente vive a comunhão. Eu não abro mão quando a gente pode. A gente senta à mesa ainda. Uhum. Eu não abro mão disso. Café da manhã, almoço, jantar. E depois disso tudo, aquele papinho, né? Aquela conversa. Ainda existe isso dentro da minha casa. Eu glorifico a Deus por tudo isso. Aí que vem a pergunta, né? Como que a senhora lida com a sua vida pessoal com o seu ministério? Como que a senhora consegue separar um pouco? Olha, eu acredito assim, maturidade. Uhum. A maturidade vai chegando, porque quando eu me tornei pastora, no começo a gente vai mesmo. Uhum. A gente, né? Eu estava dormindo, o telefone tocava e eu atendia. Eu estava na mesa com a minha família comendo, o telefone tocava, eu atendia. Aí quando você voltava, não tinha mais aquele apetite, né? Então, as coisas, com certo tempo, elas vão saindo do seu controle. Uhum. Mas você não pode deixar que aquilo saia do seu controle. Então, eu meio que respirei. Aí o marido conversa, aí os filhos conversam. E aí você vai se equilibrando. Então, hoje eu consigo levar de boa. Eu sei o tempo que eu preciso estar, que eu preciso ficar, eu consigo isso. Até porque se você não se cuidar, porque aí vem o lado da saúde, né? Uhum. Porque você só ouve, você só ajuda. Então você hoje precisa se cuidar. Então aí você daqui... Mas eu acredito que essa palavra é a maturidade. Você meio que começa a controlar a sua vida. Tem dia que é muito agitado. Uhum. Tem dia, eu vou te confessar, que é muito agitado. Entendeu? Porque as minhas ovelhinhas vão ouvir isso. Elas sabem que se estiver no hospital, eu vou estar lá. Se precisar no velório, eu vou estar lá. Se precisar de uma ajuda, eu vou estar lá. Então, é meio complicado. Mas hoje, a maturidade em ser esposa e mãe e pastora, eu aprendi a lidar com isso. Sim. Muito Qual bom. foi o maior desafio que você já enfrentou, assim? E como foi superar? Gente, é muito complicado, mas eu vou deixar uma palavra bem rápida. Assim, olha, pastorear. Pastor. É complicado no dia de hoje, mas
o pastor, ele coloca curativo em pessoas quando, na verdade, ele está sangrando. É guardar a sua dor para cuidar da dor do outro, Da né? dor do outro. Aí, nesse momento, você se anula, né? Então, a gente vai aprendendo tudo isso. Então, a minha maior dificuldade é essa. Aí, alguém chega perto de você, o próprio Espírito Santo de Deus fala, ela está precisando de um abraço, quando, na verdade, você está precisando de um abraço. Aí, você abraça aquela pessoa. E, às vezes, muitas das vezes, você não precisa falar nada, só o abraço. Aquela pessoa chora. Quando, na verdade, era você que queria receber um abraço, que queria chorar, entendeu? Então, é isso aí, é muito difícil. A senhora já viveu algum momento de esgotamento? Então, eu acho que eu não vivi esse esgotamento porque o próprio Espírito Santo me parou na hora. Uhum. Aí o Espírito Santo falou, tem que ver isso aí. Porque senão eu poderia ter caminhado para isso aí. Entendeu? Porque não é fácil. Não é só a física, mas é o espiritual. Eu acho que o espiritual é maior. Entendeu? Então eu não caminhei para isso aí, não cheguei a isso aí. Porque o próprio Espírito Santo, assim, o Espírito Santo de Deus conversa comigo. Eu tive uma vez que eu estava indo para um lugar, talvez saiu um esgotamento, e o Espírito Santo de Deus me chamou 3 vezes. A gente estava dormindo e o Espírito Santo me chamou pelo nome, Leia. Eu olhei para o meu esposo estava dormindo. Eu falei, tá sonhando ele. E aí me chamou, aí eu cochilei de novo, ele me chamou Leia. Aí eu falei, nossa, quem é? Aí tentei cochilar de novo. E aí ele me chamou pela 3ª vez. Quando ele me chamou pela 3ª vez, ele falou, já não conhece mais a minha voz? Aí eu sentei. Então eu converso com Deus aonde? Eu sento na minha cama e encosto na minha cabeceira. E ali eu converso com ele, aí ele fala comigo, às vezes estou dormindo. E ele fala, filha, acorda. Aí eu sento, eu converso com ele. Então tudo é direcionado por Deus. O Espírito Santo de Deus fala. Ainda hoje ele fala comigo, fala com você, só que a gente precisa ter a sensibilidade de ouvir a voz dele e obedecer, porque tem um obedecer também, né? É verdade. Então por isso eu não cheguei nessa fase. Sim. E sobre os novos projetos de vida, quais são seus novos projetos? Tem? Então, eu tenho alguns, mas eu acredito que depois eu vou voltar para falar de alguns, porque hoje, assim, o pastor em si, ele é muito visado. Quando ele fala alguma coisa, né, tem um projeto sim, tem um propósito. Um projeto que a gente vai executar agora vai ser o Chá de Mulheres, dia 7 agora, de junho. A gente vai fazer um chá de mulheres, 1ª edição. Já aproveita para convidar isso. Então, gente, as mulheres. Isso. Então, gente, eu quero convidar vocês. Dia 7 de junho, às 16 horas, nós vamos ter o chá de mulheres, metamorfose. Vamos sentar à mesa. Todo o nosso evento será sentado na mesa, porque a mesa traz comunhão, a mesa traz cura. Então, eu quero convidar você, dia 7 de junho, às 16 horas, na Família Restaurada, quilômetro 40, Seropédica, tá? Vem pra cá e vai ser uma benção. Valor do chá, R$20. Nós vamos ter lá um coffee break também, tá? Então, você é nosso convidado, vem pra cá. Que legal. Então, é isso aí, gente. Pra gente encerrar, quase encerrar, a gente falou sobre mulheres que empreendem, né? Queria te pedir para a senhora deixar uma palavra de força para todas nós que empreendemos e que não é fácil empreender. Uma palavra que a senhora deixe para todo mundo que está assistindo. Gente, eu costumo dizer que para você que empreende também, como nós, né, empreendemos, eu acho que tudo começa dentro de nós. A gente sabe que a palavra ela tem poder.
Se eu fizer, Jesus, eu vou fazer, eu vou vender, eu vou prosperar. Mas não prosperou hoje, a tua fé, a palavra precisa continuar sendo, eu vou prosperar. Eu vou fazer, Jesus, e vai dar certo, porque não é fácil. A gente não vai dizer que o mercado tá fácil, não tá, né? Mas tudo é palavra. E eu gosto sempre de dizer assim, lá na igreja, assim, ó, não adianta agora você colocar uma palavra ruim, uma palavra de derrota, e depois colocar uma boa. Porque, infelizmente, a gente vive num mundo assim. Parece que a palavra ruim, ela fica dentro da gente. E quando dá alguma coisa, bem que eu sabia, né? Agora não, vai em frente, continua empreendendo, coloque a sua loja nas mãos do Senhor. O que você empreende, coloca nas mãos do Senhor, consagra todo dia que abrir, ou então você que trabalha dentro de casa, né? Então você vai lá, consagra ao Senhor, e o Senhor vai fazer dar certo, vai fazer prosperar. Mas é tudo no tempo dele. A gente não ora hoje e dizendo, tem que fazer hoje. É tudo, seja feita a sua vontade. E a gente vai prosperar para a glória de Deus, né? Eu nasci num berço em que o meu pai era um porteiro da igreja. Porteiro da igreja. E quando aos 14 anos aquela irmã profetizou, na hora, mas quando eu entendi, me amadureci, eu falei, não, vou fazer acontecer. Se o Senhor prometeu, vai dar certo. Então, até hoje não é fácil. Hoje as pessoas, porque a gente está falando de empreendedorismo, mas também assim é a fé, é a caminhada com Jesus, né? Talvez você está caminhando com Jesus, a sua casa está de perna para o ar. Às vezes você está caminhando com Jesus, o casamento está ruim. Às vezes você está caminhando com Jesus, o marido até falou, vou embora. Mas é a tua fé, e o acreditar, e o determinar, né? Então, assim mesmo, no lado profissional, vai, porque vai dar certo no nome de Jesus. Amém. Você quer deixar uma mensagem para a gente encerrar? Onde que as pessoas podem te encontrar na rede social? Então, gente, se vocês quiserem me encontrar, eu vou dar para vocês o endereço do meu Instagram, é @PR_Leia Oliveira, tá bom? @PR_Leia Oliveira, tá bom? E o endereço da nossa igreja é Estrada Rio São Paulo, Estrada Rio São Paulo 201, tá? Quilômetro 40, Seropédica, tá bom? Vocês me encontram lá, tá bom? E a gente quer te agradecer. Foi incrível a nossa entrevista. A gente conheceu um pouquinho da pastora Leia. E como que foi? Ficou tranquila? Gente, eu quero parabenizar vocês. Nossa, que coisa linda. Vocês estão de parabéns. Obrigada. Eu entrei nervosa, mas vocês me tranquilizaram. Que o Senhor possa continuar abençoando todos vocês, tá? Uma nova experiência para a minha vida, tá? E eu espero estar mais vezes com vocês aqui, tá? Amém, que legal. Deus abençoe, tá? Muito obrigado. Amém, obrigada. Gente, então a gente está encerrando a nossa primeira entrevista da segunda temporada. Se inscrevam no canal para vocês assistirem todo o episódio completo. E vem conhecer essa história incrível. E obrigada por vocês terem ficado até aqui com a gente. Um beijo. Kelly, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, foi lindo. História impactante, muito bonita. Obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando. Obrigada. Um beijo para vocês e até a próxima.